Olá, você do programa Falando Sério. Eu estou no estado do Pernambuco, na cidade de Garanhuns, especificamente no IBN, Instituto Bíblico do Norte. E aqui hoje no programa nós vamos fazer um bate-papo com o pastor e missionário Leonardo Bessa de Jesus. É que ele passou 17 anos no Oriente Médio. E ele tem muita experiência em toda aquela área ali que está em conflito nesse momento, Irã e Israel. Quais os porquês dessa guerra? Quais são o pano de fundo até de uma guerra como essa? E por que guerreiam tanto? O pastor é um intelectual brasileiro que tanto tempo viveu ali, fala a língua e pode nos dar esclarecimentos profundos sobre esse acontecimento bélico que acontece na região do Oriente nesse momento. Pastor, muito obrigado por atender o nosso convite, tudo bem? Eu é quem agradeço. Boa tarde, obrigado pelo privilégio de estar aqui com vocês. Perfeito. Pastor Leonardo, por que dessa guerra? Qual o pano de fundo? Assim, porque a gente sabe que essas duas nações guerreiam há muito tempo. Por quê? Uma questão de arranjo geopolítico do Oriente Médio. Essas guerras, como você disse, elas já vêm de muito tempo. Embora o principal problema afirmado hoje seja a existência do Estado de Israel, tal como criado em 1948. O argumento é que se não houvesse Israel, não haveriam problemas naquela região. Mas a gente sabe que isso não é verdade. Haveriam outros problemas, como, por exemplo, a gente menciona a guerra Irã-Iraque, né, na época de Saddam Hussein, que nada tinha a ver com essa questão relacionada a Israel. Então, é uma questão muito particular desses atores políticos que jogam esse jogo de xadrez ali na região do Oriente Médio. O mundo joga através desses atores que podem ser representados como o Irã representando o mundo islâmico xiita e a Arábia Saudita representando o mundo islâmico sunita. Uma divisão no próprio Islã que já vem desde a época do profeta Muhammad e que se estende até hoje para decidir quem é que realmente, que casa de poder vai controlar aquela região. E Israel está no meio dessa situação, assim como os grandes players mundiais, né, jogando através ou do Irã e seus proxies, como o Hezbollah, o Hamas, os Houthis, ou de Israel e seus aliados, como os Estados Unidos, a Europa e assim por diante. Então, é um jogo geopolítico realmente muito complexo, né? E que não há uma solução fácil para esse problema. Se fosse fácil, a própria ONU, que já vem trabalhando há muito tempo para procurar resolver esse problema, já teria conseguido algum tipo de resposta. E o que a gente tem até agora um aumento significativo da crise, né? Uma crise que não é nova, uma crise que remonta milênios e impérios históricos que sempre lutaram pelo controle daquela região que, para as três grandes regiões monoteístas do mundo, em ordem cronológica, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, é o centro do mundo. Né? Aquela região é o centro do mundo, sendo Jerusalém a capital desse centro global, espiritualmente falando, né? No tocante à religião, porque hoje o islamismo é a maior religião do mundo, mas eles acabam também levando muito essa guerra no tocante às suas particularidades religiosas. É verdade, ele já é a maior religião do mundo, embora as estatísticas estejam tanto quanto atrasadas, né?
mostrar um comparativo bem pequeno entre o cristianismo e o islamismo, colocando o islamismo no segundo lugar, mas a gente já consegue perceber que, por causa dessa questão demográfica, né, eles crescem, as populações islâmicas crescem muito rápido, porque eles têm muitos filhos, né, é da natureza da fé islâmica, famílias grandes, né, ao contrário do que acontece no resto do mundo. Agora, há esse fator relacionado a essa divisão natural das duas casas de poder, o sunismo e o xiismo. Isso aconteceu porque, depois da morte do profeta Muhammad, ou como alguns gostam de dizer, o profeta Maomé, embora os que falam o lusofônico, os portugueses, não gostam muito de se referir ao profeta. Os muçulmanos que falam português não gostam muito de se referir ao profeta como Maomé. Eles preferem o nome dele original, que era Muhammad, né, em árabe. Então, o Muhammad, quando morreu, ele, em 632, ele não deixou nenhum descendente masculino. Ele só teve filhas. E isso causou um grande problema, porque a maior parte dos muçulmanos, que é a grande maioria do mundo islâmico, ficou com a descendência ideológica do profeta Muhammad, através do seu tio, Abu Bakr, e uma minoria ficou com a descendência genética, a descendência física de Muhammad, que foi através da sua filha Fátima. Aí nós temos, né, a divisão do mundo islâmico entre sunitas e xiitas, né? A maior parte é de sunitas e a menor parte é de xiitas, e cada um deles, talvez esteja aí a real natureza do problema, cada um deles invoca para si o legítimo direito de descendência, né, sobre a profecia, o profeta, o conteúdo da revelação e assim por diante, porque são universos à parte, né? O mundo islâmico sunita e o mundo islâmico xiita, apesar de parecerem uma única realidade religiosa. O cristianismo, então, é muito pequeno lá, a quantidade de cristãos que existe no país? Sim, existe, mas é muito pequena e principalmente representada pelo cristianismo ortodoxo, né? A gente remonta ao grande cisma, a Igreja do Ocidente, que ficou conhecida como Igreja Católica Apostólica Romana, né, cuja sede era Roma e o cabeça da igreja era o Papa, e a Igreja do Oriente, que ficou conhecida como Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, com toda uma série de desdobramentos denominacionais, digamos assim, né, os melquitas, os cristãos gregos, os cristãos russos, os maronitas, os cristãos siríacos, os cristãos assírios, os cristãos caldeus. Então existe toda uma série de denominações dentro do cristianismo ortodoxo ou oriental. E apesar de ser a minoria da população, continua existindo em toda a região do Oriente Médio até os dias de hoje. Que percentual mais ou menos seria de cristãos? É um percentual muito pequeno. Há lugares onde há mais, como por exemplo o Líbano, que já foi um país cristão antes da Guerra Civil, em 1975, mas é sempre um 0, algum por cento da população. Não é um número muito expressivo. Não adoram Jesus de forma alguma, grande maioria do país Israel? Bom, no mundo islâmico não, porque Jesus não passa de um profeta menor do que o profeta Maomé. É esse o entendimento que eles têm a respeito de Isa, um profeta, na verdade, menor do que o profeta Maomé, que não foi crucificado, mas foi levado por Alá para o céu e que um dia vai voltar para cumprir a sua missão como bom muçulmano, né, que é casar, ter filhos, proclamar a fé islâmica ao mundo, e também quebrar todas as cruzes, que é um símbolo maldito, e matar todos os porcos, que é um animal imundo, que eles não comem carne de porco, e, como eu disse, cumprir a sua missão como bom muçulmano. Mas aí nós estamos falando do Jesus islâmico, né?
não é o Jesus das Sagradas Escrituras, ou seja, é uma releitura que se faz de Jesus, o profeta. Agora, pastor, uma última pergunta. Assim, o senhor passou esse tempo todo lá. Como foi conviver lá com sua família, 17 anos? Há uma experiência, sem sombra de dúvida, muito enriquecedora, né? Para alguém que vem do Ocidente, com todo um jeito de formar, e de construir opinião, né? Principalmente através da mídia, como a maior parte de nós, né? Que recebe as informações daquela região, daquele mundo sobre a mídia. Uma das primeiras coisas que eu comecei a perceber é que a mídia tem um viés, né? A mídia tem um lado. A mídia geralmente vende a notícia com uma perspectiva fundamentada em interesses muito específicos e que as coisas não são tão preto no branco quanto parecem na televisão. A situação ela é muito mais complexa do que a gente gostaria de imaginar ou se atreve a pensar, a refletir sobre isso. O que eu sempre tenho dito é que ambos, tanto na casa de Israel quanto na casa de Ismael, precisam da salvação. E a gente não pode ter um olhar político, né? E muito menos uma oração política. Senhor, abençoa um lado e castiga o outro. Senhor, abençoa o outro lado e destrói esse. A gente não consegue ver Jesus na Bíblia agindo dessa maneira. Pelo contrário, na frase que ele faz em sua oração, essa frase dita bem o tom do nosso posicionamento, digamos assim, político. Pai, seja feita a tua vontade. Que nós sabemos, de acordo com a Bíblia, que é boa, perfeita e agradável. Deus continua soberano sobre todas as circunstâncias que acontecem, inclusive sobre o mal, o caos e a violência, e é de conhecimento que esse mal é utilizado para que Deus transforme os corações, tanto na casa de Israel, quanto na casa de Ismael, tanto na casa dos xiitas, quanto na casa dos sunitas. A nossa oração não deve ser política, mas deve ser para que o Senhor faça a vontade dele e transforme os corações, porque, afinal de contas, não é nenhum plano de paz que vai resolver o problema, e sim um encontro pessoal com Jesus Cristo, o príncipe da paz, né? Só Jesus pode realmente resolver o problema, tirando a pessoa do problema e dando a essa pessoa, seja qual for o background religioso dela, né, uma verdadeira paz que excede a todo entendimento, que é essa paz que a gente experimenta em Cristo Jesus, né? Perfeito. Pastor, muito obrigado por esses esclarecimentos. Eu é que agradeço a oportunidade, o privilégio, o carinho, e fica aí o meu apelo, né, para que nós façamos coro nesse grande coral intercessor, né, de homens, mulheres, jovens, adultos, crianças, crentes que querem ver a vontade do Senhor manifesta na salvação oferecida a gentes, pessoas, dentre todos os povos, raças, línguas, tribos e nações. É para isso que a igreja existe, para a comunhão e a missão. Então, trabalhemos para que isso aconteça a partir do primeiro passo, que é sempre o engajamento em uma vida de oração, uma vida de intercessão, para que o Senhor soberanamente visite os corações, mesmo em meio ao caos, à dor, ao sofrimento, à violência e assim por diante. Perfeito. Acabei de conversar com o pastor missionário presbiteriano Leonardo Bessa de Jesus, que passou 17 anos na região do Oriente Médio e nos deu agora essa aula aqui de conhecimentos bastante profundos nessa rápida conversa que aqui tivemos. A você do nosso programa Falando Sério, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.